Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje a gente vai conversar sobre os cuidados que nós devemos ter no inverno. E para isso, a minha convidada especial é a Thalita Miranda. Ela é nutricionista e vai dar dicas para a gente se cuidar mais no inverno. Bem-vinda, Thalita. Obrigada, Sigrid, novamente. É muito bom estar aqui com você para falar sobre assuntos que eu adoro falar. E a gente também ama saber sobre tudo. Thalita, assim, principalmente no sul do país, a gente já está sentindo um outono bem intenso, né? A gente ainda nem chegou no inverno e já está sentindo frentes frias, a temperatura mais baixa, tempo muito chuvoso. E a gente sente, mesmo que se cuide, mesmo que cuide da alimentação, tome suplementação, a gente fica mais exposto, né? Mais vulnerável às viroses, ainda mais agora, né? Porque querendo ou não, a gente saiu de uma pandemia, mas a gente não está totalmente livre, isento de pegar uma virose dessas, uma gripe dessas mais fortes. Thalita, quais são os cuidados que a gente não deve, já vamos começar assim, né? Que a gente não deve nem pensar em abrir mão nessa época, principalmente. Principalmente, na verdade, tem vários, né? Sim. Então, primeiramente, não deixar de se hidratar, Sigrid. Nós não, muito importante. Porque quando chega o frio, muitas vezes a gente esquece de quê? De beber água, não é verdade? É verdade. Porque a gente quase não sente sede, é frio. Sua menos. Então, muitas pessoas, muitos de nós, inclusive eu, acabamos esquecendo de beber água. Então, beber água é muito importante para manter o organismo hidratado, tá? Outra coisa muito importante é não deixar de se alimentar bem. Quando eu falo se alimentar bem, é em qualidade, né? Sim, não é quantidade. Não é quantidade. Não é sinto pedir pão. Apesar de que a gente sente mais necessidade, né? Sim. Por causa do frio, de comer uma coisa mais quentinha e tal. Aí a gente já pensa num doce, alguma coisa assim. Isso é bem normal, né? A gente pensar desse jeito. Mas é muito importante que... Também, né, Thalita? Uma coisa que eu vejo assim, eu tenho comido muito mais assim, mas infinitamente mais no inverno, mas uma coisa que eu não abro mão é de comer direito. Tipo assim, eu como doce, exatamente. como exageros, excessos, mas o fundamental, que é comida de verdade, eu tenho que comer. Exato, é isso que eu quero falar, né? Nós precisamos continuar comendo verduras, vegetais, né, folhosos, porque eles são ricos em nutrientes, ricos em vitaminas, minerais, fitoquímicos que o nosso corpo precisa para a nossa imunidade estar bem, tá? Sim. Então, água, vegetais, né, frutas também. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Se você acompanha as redes sociais, já deve ter visto. Eu gosto de assar, por exemplo, maçã, aquela coisa de comer uma coisa quentinha, de estar com vontade de comer, coloca no micro-ondas, uma coisa de 2 minutos, bota uma canela, fica uma delícia. Isso, é uma ideia bem interessante. Da hoje eu vi lá uma maçã assada, adoro cozida, fazer assada no micro-ondas, super prático. Com canela, né? Então é bem prático mesmo, coloca ali no micro-ondas, como tu fez. E é algo bem simples, né? Bem saboroso, porque fica saboroso. A pera também é uma ótima ideia. Então, banana, não quero comer bananinha. fruta porque é gelado. Então, tem essas dicas também de fazer no micro-ondas ou fazer no próprio forno. Os vegetais também podem ser legumes cozidos. Adoro comer vegetais assim, assados no forno. Dá um aconchego, né? E nessa época a gente sente mais necessidade mesmo de consumir mais. E o que eu falo? Isso que você falou da hidratação, eu infelizmente aprendi da pior forma possível. Eu bebo muita água, eu me hidrato muito, gosto muito de beber água. Só que teve um dia que eu esqueci de levar a garrafinha para academia. E o que aconteceu? Gripei. Fazia 4 anos que eu não pegava nada de gripe, porque eu tenho uma alimentação muito boa. E ali eu gripei e eu vi que começou com aquela negligência com a hidratação. E estava fazendo jejum também prolongado. Também eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sou muito adepta também, quem me segue sabe disso que eu gosto do jejum, mas eu acho que essa época do inverno a gente tem que cuidar muito com o jejum mais prolongado. Tem que cuidar muito mais, né? A gente sabe que existe o jejum ali de 16 horas, de 24 horas, né? Ou como... Nesse dia eu estava 20 horas, assim, mas aí coincidiu de não estar hidratada, de estar fazendo jejum e vi um vírus oportunista. Isso, aí viu aquele corpo que estava ali necessitando de alguma coisa e aproveitou o momento, né? Mas o jejum,
o nosso corpo tem que estar muito preparado, né? E também nas janelas ali do jejum, quando a gente não está em jejum, a nossa alimentação ela tem que ser muito boa, rica também em proteínas, né? Carnes magras, em vegetais, e não comer qualquer coisa, porque eu passei tantas horas em jejum, vou comer qualquer coisa agora. Até porque a gente sente essa necessidade do clima mesmo, né? Do corpo pedindo para se aquecer, a gente já tem uma tendência natural de querer comer mais, porque é realmente das temperaturas mais baixas. Isso é do corpo, é normal, né? O nosso corpo precisa repor aquela energia, porque a gente gasta mais, então o nosso corpo precisa se aquecer, né? Então a probabilidade de repente ter uma crise de compulsão e comer exageradamente mais do que deveria, um alimento que não é tão saudável, ou então ficar realmente mais vulnerável pelo fato de estar com a imunidade mais baixa. Então assim, qual que é a minha experiência em relação a isso? Como eu falei, tinha muitos anos que eu não gripava e a gente não está em época, né, de dar essa bobeira e se expor a pegar aí uma virose e tal. Então eu acho que realmente essa é uma época que a gente tem que cuidar. Thalita, outra coisa, estava falando dos legumes, verduras e frutas. Fala pra gente dos FODMAPs, né, que agora está bem alta. A gente pensa, então tá, eu vou comer vou me encher de fruta, verdura. Os FODMAPs, eles necessariamente são vegetais? Então, FODMAPs é uma sigla, para quem não conhece, que é em inglês, né? Que está relacionado àqueles alimentos, não somente vegetais, mas alimentos que podem causar um pouco mais de gases, né, em você. Então, a pessoa, por exemplo, principalmente aquelas pessoas que têm síndrome do intestino irritável e quando consome algum alimento começa a sentir desconforto abdominal, então é interessante que essa pessoa evite esse grupo de alimentos, né? Existem aqueles alimentos que estão ali no verdinho, que você pode comer, aqueles que estão ali no amarelinho, tipo um sinal de trânsito, né? Para cuidar, ter atenção. Isso. E no vermelho que você não deve de jeito nenhum, mas isso não é para sempre, isso é durante o tratamento que a pessoa estiver fazendo para cuidar, para melhorar ali a função intestinal. E é muito individual, né? O que para uma pessoa, de repente, causa intolerância, para outra ela vai consumir sem problema. Isso. A gente fala assim de consumir vegetais, frutas e tudo mais, a gente fala isso de uma forma geral, né? Para a população em geral. Mas lógico que tem aquelas pessoas que vão apresentar mais sintomas, né? A Sigrid pode comer uma banana hoje, mas eu não estou podendo porque eu não posso, apesar da banana ser uma fruta, algo natural. Tem pessoas que têm problema com banana? Tem pessoas que apresentam alergia à banana. Sério? Então, nem tudo que é saudável para mim é saudável para ti. Eu pensei que fosse mais assim, amendoim, alho, cebola, eu já ouvi falar que para algumas pessoas, né, causa muito desconforto. Existem... Amendoim, né? Amendoim é um dos que também Existem alguns alimentos que são mais alergênicos, o amendoim é um, né? Adoro. Mas daí é diferente, tá? Os alimentos FODMAPs são aqueles que causam mais gases, então aí entra brócolis, feijões... todas aquelas leguminosas, né, da família dos feijões, como a ervilha, a lentilha, o grão de bico. Aí tem várias frutas, como a banana, que eu já falei, quando ela está mais madura. Também, falar que algumas pessoas têm. Isso, a melancia tem que cuidar ali no amarelinho, sabe? Então, aí... Mas a banana, ela entraria no vermelho? No vermelho, quando ela está mais madura. Olha. Né? Porque quando ela está mais madura, ela tem uma substância que pode causar mais intolerância na pessoa, mais gases, né? E quando ela está mais verde, não. Então, aí a pessoa tem que cuidar nesse quesito na banana, né? Temos outras frutas também, a maçã, que pode causar gases, né? Que elas possuem polióis, né? Que são alimentos, é uma substância ali que é capaz de causar mais gases nas pessoas. Que também os adoçantes naturais, né? Eles são dessa xilitol, família. Eritritol, então tem que cuidar, né? É bem e se conhecer, né, Thalita? Eu acho isso daí muito importante. Por exemplo, o que eu já percebi? Que com xilitol eu tenho uma certa intolerância, já o eritritol não. Então, assim, uso o eritritol.
Exato. Só que até eu chegar nisso, eu usei xilitol e me senti desconfortável. E talvez nem ligava a xilitol no início. Ou, né, os dois são adoçantes naturais, tanto xilitol quanto eritritol, então assim, pensei que não tivesse problema, mas não, tem essa relação, né? Que para uma pessoa, de repente, é o contrário. Por isso que é bom você ir com um profissional que saiba, né, que lhe entenda, que veja o que você realmente pode comer, o que não pode. Então, é isso que são os FODMAPs, né? Sim. Os alimentos que contêm FODMAPs são aqueles alimentos que podem causar mais gases. Os queijos, laticínios também fazem parte? Também, Seriam os amarelos, ficariam já nos vermelhos? Os queijos mais amarelos, né? Não, eu digo assim, desse grupo verde, vermelho, entendi. Da classificação. Sim, sim. Eles estariam, alguns queijos mais pro vermelho, outros ali no meio, né? Mas geralmente laticínios em geral, a gente tem que cuidar também. Tem muitas pessoas com intolerância, né? Isso, intolerância à lactose, até Bem mesmo em relação à proteína do leite, né? Às vezes. Sabe o que eu acho interessante a gente conversar sobre isso? Porque tem muitas pessoas que às vezes pensam, não, é só comer vegetal, né? É só comer fruta e verdura e às vezes não entende por que se sente muitas vezes desconfortável, mesmo tendo comido, né, coisas naturais, saudáveis. Passei a ser mais saudável, mas me enche de gases, né? Por que eu tô ficando assim? Então, pode ser que essa pessoa seja mais sensível a alguns alimentos e precisa de um tratamento, né? E existe algum exame clínico, por exemplo, de sangue, que você consegue fazer esse mapeamento ou não? É você ir tirando, que eu já vi que você fica um mês sem comer determinado alimento e vai vendo como... Aí tem que fazer o teste, não existe assim um exame de sangue específico, né? Você tem FODMAPs, né? Existem alguns exames para ver possibilidade de alergias alimentares, né? Intolerâncias alimentares, mas é mais mesmo um exame físico, o profissional ali conversando de acordo com seus sinais e sintomas, né? E daí sim, ele chega a um diagnóstico, olha, pode ser que você tenha algumas intolerâncias alimentares por causa disso, e aí faz o teste, que a gente fala de um mês, né? Pelo menos 30 dias, sem aqueles alimentos. Nossa, mas eu vou deixar de comer, o que eu vou comer? Mas a gente sabe, né? A gente faz lá todo um plano nutricional, um plano alimentar, mostrando outras possibilidades que aquela pessoa pode comer, né? E ela fica, uau, né? Tem tantas coisas que eu posso ainda comer. E, inclusive, eu já tive pacientes, já fizeram tratamento, né? Em relação a FODMAPs, e hoje esses pacientes voltaram a consumir aqueles alimentos que estavam causando mal, mas lógico, come com moderação, né? Porque se conheceu, o que é importante, né? Você se conhecer, eu vou comer feijão hoje, mas amanhã não vou. E até o preparo, né? Influencia muito, né? A forma de preparar esses alimentos específicos, no caso feijão, a lentilha, isso faz toda a diferença, né? No caso dos feijões, né? O feijão é bem importante deixar de molho ali, pelo menos 12 horas, tá? No mínimo 12 horas. Ele tem uma toxicidade, né? Que é liberada na água. Isso. Eles possuem uma substância ali, que a gente chama de antinutrientes, inclusive, e também que causam mais gases, que podem causar mais gases, né? Então, é importante você deixar de molho e trocar a água, né? Trocar a água do remolho umas 2, 3 vezes antes de cozinhar. Quando for cozinhar, descartar essa água e colocar uma nova água. Então, é bem importante, isso diminui bastante essa possibilidade de causar gases. Tem pessoas que ficam bem, tem outras que ainda vão continuar sentindo. Então, realmente tem que descartar o feijão um pouco da vida, né? Pelo menos por um tempo. O grão de bico, a mesma coisa, tá? As leguminosas, de um modo geral, elas precisam desse molho, né? De deixar de molho ali para eles poderem não causar desconfortos gastrointestinais. Thalita, mudando um pouco, mas eu sei que é uma das frentes que você atua com especialidade, que é a diabetes, né? Eu não sei se você tem acompanhado, mas eu tenho visto muitas matérias, muitas postagens falando a respeito
dos dietéticos, né? Então, assim, do quanto que, por exemplo, ok, a pessoa não tem diabetes, ela vai comer, às vezes comprar gato por lebre, né? Aquela coisa, jura que está comendo um alimento dietético, que não tem nada de açúcar, mas que dá pico de insulina, sim. Eu já tive essa experiência. Só que a pessoa não tem diabetes, não vai ter nenhum prejuízo nesse aspecto de saúde. Só que quem é diabético é um perigo. E um exemplo é um chocolate diet de uma marca muito famosa que eu consumia muito, branco, achava uma delícia, mas eu sempre que eu consumia, eu ficava com aquela vontade de comer mais doce, como se eu tivesse consumido um com açúcar normal. E depois vendo, assim, vários nutricionistas falando a respeito, eu vi que era o maltitol, o maldito do maltitol, que faz esse efeito e que para quem é diabético é um perigo, né? E esses cuidados que precisa se ter, fala um pouquinho para a gente desses cuidados que precisa se ter com esses adoçantes, que a gente tem às vezes produtos, né, que tem o rótulo de diet, mas é só pelo simples fato de não ter açúcar, então a legislação permite que eles tenham aquele título diet, só que para quem tem problema realmente de diabetes é um perigo. Isso é algo que eu deixo sempre muito claro para os meus pacientes. Não adianta estar escrito ali, você tem que aprender a ler rótulo, tem que aprender a ler a lista de ingredientes. Não adianta, você agora vai sempre no supermercado, você vai ter que ler pelo menos a lista de ingredientes, não somente a tabelinha, sabe? Porque, por exemplo, pode vir lá 0 açúcar, mas geralmente tem os adoçantes, né? E os adoçantes que a gente conhece, assim, geralmente nesses produtos, são aqueles adoçantes artificiais que são maléficos também para a nossa saúde se consumidos regularmente, tá? Fazem muito mal para o nosso intestino e também, como é algo doce, mesmo não sendo açúcar, acaba elevando ali a insulina do nosso corpo, porque o nosso cérebro entende como algo doce, né? Ou seja, acaba não dando em nada, porque você deixa de comer, às vezes é aquilo que você queria para comer um pseudo, né? E que te dá, às vezes tem até mais calorias que o outro. Mais calorias e também na lista de ingredientes pode não ter açúcar. Mas tem outros tipos de açúcares, que não açúcar de mesa, sabe? A sacarose em si. Mas tem maltodestrina. Geralmente esses produtos têm maltodestrina. E o que é maltodestrina? É um carboidrato muito utilizado por atletas quando eles precisam de uma energia. Rápida, uma energia rápida. Então, o que eles tomam? E atletas, não é pessoas que vão para academia. Isso é importante, né? Que a pessoa fala, não, tá, então eu sou atleta, que eu vou para academia. Não, atleta é que tem um alto rendimento, né, naquela atividade física que precisa de carboidrato naquele momento. Por exemplo, né, ali teve o Ironman um dia desses, então esses... E mesmo assim, eu acho interessante, tem gente, por incrível que pareça, eu não estou falando que eu acho isso o máximo, mas eu já vi gente que, por exemplo, que não consome, tinha um atleta que ele não consumia carboidrato, não sei se você acompanhou. Ele é da dieta carnívora e ele estava exatamente querendo provar a teoria de que não precisa de carboidrato, aí tem a questão da cetose, coisa e tal. Sim. Então, assim, até nesses casos, mas assim, eu sei que é necessário carboidrato, sim, é um macronutriente, que nesses casos ele é importante. Ele é um caso à parte, o organismo tem que estar muito adaptado para isso. Né? Não é qualquer pessoa sair fazendo isso. Não, vai desmaiar, né? Somos nós que vamos fazer isso, a gente desmaia porque o nosso corpo está acostumado, né? Está precisando. Isso, então essa questão assim de comprar um produto diet, você tem que saber o que tem ali, porque você pode estar comprando uma coisa achando que vai fazer bem para você, quando na verdade tem outros tipos de açúcares ali embutido que vai elevar a sua glicemia, vai elevar a sua insulina também. E assim, nesses casos, agora uma pergunta de leigo realmente, entre consumir, para uma nutricionista, entre consumir, por exemplo, um bombom diet desses e consumir um com açúcar, em termos de saúde, qual que seria existe um menos pior se a pessoa não tem diabetes, tá? A pessoa que só está querendo, por exemplo, está evitando o açúcar. Quer ser saudável, por exemplo. Nesse caso, qual que é o teu posicionamento em relação a isso? Olha,
É difícil essa pergunta. Né? Leva a reflexão. O ideal... Porque tem um efeito também psicológico, né? Emocional, tem isso também. Mas assim, muitos teóricos, eles falam que é melhor você consumir o com açúcar, que o açúcar é algo natural, vem da cana-de-açúcar, querendo ou não, do que comer um que é cheio de adoçantes artificiais, tá? Então... Mas assim, para pessoas que não têm diabetes. Que não têm diabetes, mas em termos de pico de glicemia, de dar aquela compulsão, o diet, mesmo não sendo o que deveria ser, pelo menos como ele é vendido, ele daria um pouco menos desse pico de insulina, essa coisa de despertar a vontade do que o açúcar comum, simples? Sim, por conta que daí ele não tem o açúcar em si, né? Mas é interessante também a gente ver qual o momento que você vai estar consumindo. É depois de um almoço, Sim. depois de um prato de comida, né? Depois de uma proteína, aí vai diminuir bastante o índice glicêmico daquele chocolate, né? Mas o ideal mesmo é que você consuma um de pelo menos 50%, se está aí querendo mudar. Você não vai sentir tanta diferença, né? De um chocolate normal, assim, ao leite, para um chocolate de 50%, por exemplo. E é engraçado, Thalita, né? Porque a indústria alimentícia, ela é terrível, porque as coisas que a gente realmente, se a gente não se cuidar e não estiver atento, que a gente fica viciado a consumir, elas são hiperpalatáveis. E geralmente essa hiperpalatividade, né? Ela é como se fosse diretamente proporcional à questão do nutriente. Parece que quanto mais palatável, como se quisesse maquiar, né, aquele produto, menos nutrientes às vezes tem. E os mais saudáveis às vezes não são tão gostosos, mas ok, eles não são realmente para a gente comer compulsivamente, né? É para comer e tá tudo bem. É que nem, por exemplo, um chocolate 70%. É uma questão mesmo de hábito, né? Quando a gente era criança, não sei na tua casa, né? Mas eu acho que eu até já falei isso numa outra vez. Eu tomava café com açúcar, café com leite e açúcar. Sim, eu também tomava, é verdade. A gente não tinha, né, essa compulsão, é verdade. Então nós fomos criados assim, o Mas doce será que é a melhor. indústria não está pior também nisso? Talvez na nossa época os produtos não fossem tão assim viciantes, que a gente sabe que o pão, por exemplo, de alguns anos atrás, o glúten é diferente do de hoje, né? Também. Mas eu não sei, eu fico também pensando, os estudos evoluíram bastante também, a ciência tem evoluído bastante nesse sentido, né? E também a mídia está aí. Conscientização também. Então, será que naquela época já não existia? Eu vejo artigos científicos já de anos passados que já falavam sobre isso. Mas eu creio que não existia uma conscientização. Não tinha rede social para disseminar, né, a informação. E foi o boom também da indústria alimentícia, né? Teve toda aquela transição da alimentação do povo brasileiro. Então, tem várias coisas aí que a gente vê que aconteceu, né? Durante essa época. Então, assim... Tem vários aspectos para se olhar, mas assim, uma coisa que às vezes eu me surpreendo quando eu vejo, né, e isso sim me faz pensar duas vezes em querer consumir novamente, são aquelas matérias que mostram, por exemplo, a quantidade de açúcar que cada produto tem. Um dia desse eu fiquei assim chocada com a quantidade de açúcar que a bisnaguinha, aquele pãozinho, tem. E assim, diz, meu Deus, é tão gostosinho, né? Mas aquilo é açúcar puro, se a gente for parar para usar. Gordura hidrogenada. Biscoito recheado, a quantidade de açúcar. A gente come mais da metade do pacote de açúcar. Porque vicia, né? Você quer comer. Aí é crocante por causa da gordura trans, né? A gordura hidrogenada, que é cheia de gordura trans. Muito maléfico para a nossa saúde, o sorvete também. Não que você não vá comer, se você não tem problema nenhum de saúde, né? Não tem diabetes, não tem câncer, enfim. Não que você não vá comer aquilo esporadicamente, não é isso também, né? Sim, também isso é importante, né? Porque senão a gente vai para um outro extremo, aí no dia que coloca aquilo na boca, parece que o mundo vai acabar. Mas a gente precisa, acho que, rever também, né? Os nossos hábitos, as nossas escolhas. Nossas escolhas, exatamente. Na maior parte do tempo, né? Eu sempre gosto de pensar nisso. Na maior parte do tempo, que é aquilo que a gente falou no início da entrevista, mesmo que coma, se permita comer
essas coisas que não são tão saudáveis ou nutritivas, mas que na maior parte do tempo, né, durante aquele dia, que também tenham alimentos que supram o nosso organismo, né, com nutrientes que nos alimentem. Exatamente. Então é muito importante você ter um corpo nutrido para ir comer um sorvete, por exemplo, Sim. né? Não se privar disso. E também existem estratégias, né, de fazer uma receitinha saudável, que também seja saborosa, né? Sim. Porque não é porque é uma comida saudável que é ruim. Exatamente. Né? Então... E isso é uma coisa que também é com o tempo. São vários erros, são várias receitas que muitas vezes não dão certo, porque o tempo de preparo é diferente, os ingredientes, a forma de você fazer é diferente. Isso daí eu sei, que eu gosto muito de fazer essas receitas, então... E faz parte do processo, né? A gente errar, e muitas vezes o bolo solar, ou então não chegar no ponto, por causa que os ingredientes são diferentes. Às vezes, por exemplo, a farinha de amêndoas, ela tem muita gordura. Então tem tudo isso, né? E Sim. leva tempo. A gente tem que se permitir esse tempo de aprendizado, de entender como funciona e também até mesmo de adaptar o nosso paladar, né, a essa mudança. Exatamente, né? Como eu estava falando naquela hora, que a gente, quando é criança, a gente é acostumado é habituado a comer aquele certo tipo de alimento, né? Que os nossos pais nos dão, café com leite, açúcar, pão, enfim. Então a gente cresce com esses hábitos. Cultural até. Até mesmo cultural, mas isso não quer dizer que a gente vai viver assim para o resto da vida, né? Então é muito importante nós aprendermos novos hábitos também, hábitos saudáveis e levar para a geração futura também. Exato. Isso. E assim, Thalita, agora a gente está também de novo aqui no Sul, né? É o pinhão, né? Também fiquei chocada com a quantidade de calorias que o pinhão tem, assim, é uma coisa absurda. E geralmente quando a gente faz, né, é aquela coisa de comer, comer, comer. E é interessante. Inverno, né? Inverno, mas é interessante a gente também ter acesso, né, a esse tipo de informação, porque às vezes isso refreia um pouco. Tipo, é porque está na época, eu vou comer como se tivesse amanhã, né? Não, eu vou comer consciente. Isso, posso até exagerar, posso, mas eu tenho que saber que eu vou ter que equilibrar isso mais na frente, né? Exatamente. O pinhão é algo bem natural também, né? Sim. E é cultural, então é saudável também, tem gorduras boas, né? Mas, logicamente, não é por ser saudável que também a gente vai... que a gente vai aí... comer como se não tivesse amanhã, como você colocou. Porque sempre tem amanhã. Como todos os alimentos, né, na verdade. Eu acho assim, isso eu acho incrível, porque a gente usa essas desculpas, né? Não, mas é época de junho, então vou comer bastante paçoca, pé de moleque, comida típica e tal, mas... Aí depois vem outra ocasião especial que também a gente se permite, e a gente tem que estar o tempo todo fazendo esse balanço, né, para poder ter uma vida realmente gostosa, boa de ser vivida, mas com saúde. Porque todo exagero, todo excesso, ele além de esconder uma falta, ele acaba causando um prejuízo também, e isso é importante. Thalita, deixa um último recado para quem está te vendo, assim, no inverno, para aproveitar o inverno, mas cuidar. Então, gente, olha, o inverno é muito gostoso, aproveite aí o seu friozinho, né? É muito importante também se agasalhar bem e comer comidas saudáveis para você ficar bem nutrido no inverno, para a sua imunidade ficar boa. Eu falei aqui da hidratação, né? Da água, de comer vegetais, de comer frutas. É muito importante também você fazer exercícios físicos, tá? E cuidar do seu intestino, cuidar da saúde intestinal, porque é ali no intestino que também a nossa imunidade está muito ligada à saúde do nosso intestino. Então, comendo os vegetais, você já vai estar cuidando bastante da saúde do seu intestino. E também probióticos, é bem interessante você conversar com o seu nutricionista, enfim, com o seu médico, para tomar um probiótico importante para o intestino também. E aproveitar aí a vida, né, nesse inverno. Exatamente. E também vocês podem ter bastante dicas. Thalita sempre está compartilhando dicas, receitas, né, Thalita, nas redes sociais dela. E também se tiverem alguma dúvida, mandar ali para ela que ela vai responder. Isso, exatamente. Eu adorar responder vocês. E hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem estamos de volta com mais um programa Olhar de Estilo. Beijo!
Obrigada, Thalita. Nada, eu que agradeço. Uma delícia, como sempre.